Seja bem-vindo, Mago da Mente! Eu sou a Amave e vamos dar continuidade ao resumo da obra do William Walker Atkinson, A Magia Mental. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, tem uma playlist separada para que você possa assistir todos os vídeos em sequência e que você entenda bem, compreenda os termos e consiga utilizar cada um dos termos, cada uma das chaves que eu disponibilizo aqui. Vamos dar seguimento e já curte esse vídeo, já compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse poder, que elas possam aprender cada vez mais sobre si mesmas, sobre as potencialidades da sua mente. Então, se inscreve no canal e comenta se ficar alguma dúvida. A chama mágica, a força sedutora, atrativa e encantadora dos homens é a força do desejo, não o poder da vontade. É necessário que a gente consiga distinguir bem o desejo da vontade. O desejo está mais ligado aos nossos sentidos. Força de vontade, o poder da vontade é aquilo que nos move para a realização desse desejo. Desejo interno. Se fala muito do poder da vontade, da sua possessão, mas a maioria dos homens fracassam porque não desejam as coisas com bastante intensidade. Muitas coisas, né? Existem algumas coisas que não necessitam tanta intensidade assim, mas ainda assim uma intensidade. Mas tem umas coisas que é necessário toda a garra do mundo. Inclusive, já vi uma palestra falando sobre isso, Jorge de Lúcifer, em que ele diz que o que você é capaz de fazer por aquilo que você deseja. Então, você ter essa pergunta respondida vai te possibilitar saber aquilo que você vai fazer. Qual o seu limite de atuação para alcançar aquilo que você quer? É importante ter isso bem claro, tá? Porque se você não tem essa ideia, não, vou fazer o que for preciso para eu conseguir o que eu quero. Isso inclui acordar mais cedo, dormir mais tarde. Então, você está disposto a fazer isso? Trabalhar mais, se esforçar mais para alcançar aquilo que você quer? Se não despertar essa sensação, se esse desejo não tiver toda essa intensidade, você não vai conseguir realizar ele. Agora vamos falar das forças gêmeas, né? É a força do desejo e da vontade. São as pessoas que conseguem discernir isso e ela consegue colocar diante dela aquilo que é necessário para a realização do seu desejo. Então, assim, eu quero alimentar o meu desejo. Como que eu vou fazer isso? Colocando diante, né, dos seus sentidos o seu desejo, seja uma foto, seja escutar sempre alguém falando sobre aquilo, ou você mesmo fazer afirmações positivas em relação àquilo que você quer. E como motivar o seu poder de vontade, né? Você pontuando sempre os objetivos, sempre tá atualizando a sua lista, né? Eu fiz isso hoje, eu consegui fazer uma tarefa que me leva adiante, que me coloca um passo adiante na realização do meu desejo. Então, ter isso bem claro vai te ajudar bastante. E agora a gente entra no ponto da voz, né? A nossa voz, ela tem um poder extremo. Sim, o tom de voz, o ritmo que você fala, a pronúncia das palavras, né? A dicção muito boa, isso auxilia bastante. Ele vai falar nesses próximos pontos muito sobre isso. Porque a voz é um grande indicador do estado mental interno. Exceção feita aos olhos, né, que é como as portas da alma. A voz e os olhos, eles são os dois principais vias de expressão externa dos estados mentais internos, e ambos acusam as sutis mudanças e os níveis do estado interno. Se nos detemos um momento a pensar e considerar as diferentes vozes das pessoas que conhecemos, nós vamos ver quase todos os casos, né, nos dá uma chave do caráter prevalecente do estado mental em que ela fala. Então, uma pessoa que está sempre irritada, que ela responde sempre com uma tonalidade mais agressiva. Tem o meu caso, que as pessoas acham que eu sou zen o tempo todo, que eu nunca falo um PQP, mas não sou sempre assim. Esse é o nível que eu prevaleço. Na maior parte do tempo eu estou assim, mas tem muitos momentos em que me estresso, em que essa minha voz calma e tranquila e serena, ela se extrapola e sim, eu grito,
Eu tenho esses momentos, esses picos em que eu não estou totalmente no controle. Isso acontece com pessoas no decorrer, a gente consegue perceber isso. Então, como que você sabe que uma pessoa está em um estado mental? É quando você vê o que prevalece. Ela é mais tranquila, ela é mais calma, ela é mais agressiva, né? O tom de voz, o ritmo da voz, uma pessoa mais frenética, que tá falando o tempo todo gesticulando, a gente consegue perceber. Essa pessoa, nos meus vídeos você vai perceber que eu sou essa pessoa assim, mais tranquila, isso prevalece. Em alguns casos em que, quando eu me estresso com alguns dos ruídos, é porque eu já gravei o vídeo muitas e muitas vezes, e ter que gravar novamente desperta isso, mas em alguns momentos não é. Com esse ruído ainda dá para você assistir, inclusive no vídeo anterior aconteceu isso, e usei o ruído como exemplo para que você perceba que existe uma alteração e que os níveis não são sempre estáticos, né? Existe uma elevação, uma variação deles, mas a gente consegue perceber a prevalência das pessoas. E aí, através disso, você moldar a um determinado acontecimento, ao local, né? Não dá para você falar baixinho. Eu falava muito mais baixo antes e o meu irmão, inclusive, em uma conversa, ele disse para eu falar mais alto porque ele tava para enfiar os fones de ouvido dentro do cérebro, porque eu falava muito, muito baixinho. Então, aprender a nivelar a sua voz para que as pessoas te compreendam, para que a mensagem que você quer passar seja compreendida. E aí, a leitura de livros é recomendado para que você tenha um grande arsenal de palavras para não estar repetindo sempre a mesma palavra, o que acontece muito com a minha prima. Tô dando aula para ela agora, e ela tem uma certa dificuldade em expressar as ideias. Ela não consegue utilizar muitas palavras, não entende que palavra define aquilo que ela está sentindo. Então, entreguei alguns livros, né, para que ela pudesse aprender novas palavras, sinônimos, muitos exercícios para esse aprendizado, porque isso te capacita em uma conversa, para que você não fique repetindo tantas palavras, né? Alguns termos novos são necessários para que você não só tenha esse conteúdo para você, mas para que você consiga exemplificar. Quando você está falando sobre alguma coisa e a pessoa não entende bem aquilo, você dá um exemplo de uma situação, né, do cotidiano, um exemplo que aquilo acontece, facilita a compreensão, porque o importante não é você usar palavras difíceis ou palavras muito bonitas. O importante é você passar a mensagem que você gostaria. E aí ele fala, né, sobre isso. Aí tem também o domínio do tom, que é um outro ponto, que é necessário estudar a voz do homem magnético, porque por meio da sua voz a gente consegue uma das mais poderosas sugestões sobre os demais, porque pela expressão da sua voz, ou melhor, o impulso interior que causa a expressão vocal, faz com que fluam correntes mentativas que afetam e influenciam outras pessoas. Então você dominar o seu tom de voz é algo que vai te auxiliar bastante para que essa influência seja possível. E aí tem a voz sugestiva. O que é uma voz sugestiva? É o tratamento do seu tom de voz. Existe as pessoas que têm uma energia e aí você tem que trabalhar isso de acreditar, né? Isso vai muito da fé. Essa voz sugestiva, você consegue sugestionar melhor quando você entende daquilo que você está falando, quando você acredita que aquilo que você está falando é verdade. E aí isso fica muito mais evidente para a pessoa. Você passa confiança. E é necessário porque, inclusive, meu professor falou sobre um exemplo que 2 pessoas precisavam de um patrocínio e foram buscar no mesmo comerciante esse patrocínio. Uma saiu de lá com não e a outra saiu com sim. Por que isso acontece? Pela forma de se apresentar, o tom de voz, um tom mais agressivo, a pessoa, na hora que você se coloca, que você caminha em direção a ela já tem um não grande para você. Então, você saber a forma de se comportar, a forma de
falar, o tom de voz certo em cada situação para usar vai fazer toda a diferença. Isso te diferencia de você ser a pessoa que recebe ou não a pessoa que recebe um sim. Inclusive, eu vi um outro exemplo que é 2 servos, né? 2 conselheiros. O rei pediu a um que interpretasse o sonho e ele disse: olha, você vai ver toda a sua família morrer. E aí mandaram dar 10 chibatadas neste conselheiro. Chamaram um outro para interpretar o sonho. E então ele disse: olha, você vai viver mais que as pessoas da sua família. E aí, quando ele recebeu 10 moedas de ouro, e quando ele sai da sala, o outro diz: você trapaceou, você disse a mesma coisa que eu. E então o outro explicou: olha, a verdade realmente foi a mesma, mas a forma de apresentar tem que ser adequada. Então, um diamante, por mais que você tenha ali, é um diamante. Se você arremessar na cabeça de uma pessoa, é uma pedrada. Mas se você entregar, colocar ali dentro de uma caixa, colocar uma fita, é uma forma diferente de entregar isso. Então, tem-se essa diferenciação. Quando você se comporta, se coloca e utiliza bem o seu tom de voz, a fluência das suas palavras para fazer com que a mensagem seja entregue de uma maneira que a pessoa compreenda, que não seja algo destrutivo para ela, que não impacte de maneira negativa. E aí você vai alcançar o seu objetivo. A expressão flexível. Quando é emitido por um bem versado uso, cada palavra parece uma carícia suave e produz um peculiar efeito sedante sobre o ouvinte, que vê a sua vontade até o sonho e abre a sua mentalidade emotiva às sugestões e correntes mentativas do orador. Isso acontece muito comigo quando eu leio. Algumas pessoas já me contaram sobre as suas impressões das minhas leituras, que é algo tão fluido que eu não travo nas palavras, eu consigo ler fluidamente, utilizando bem os vírgulas e os pontos, eu sei, entendo, compreendo quando e como parar, para que transmita bem a ideia, que gere um sentimento e uma emoção na pessoa. E algumas vezes eu já vi no texto uma palavra, mas eu modifiquei enquanto falava, por entender que as pessoas que estavam me ouvindo não iriam compreender o significado dela. Então, ao invés de ler e depois esperar que a pessoa venha me perguntar, eu já falava direto e isso tornou muito mais fluido a compreensão. Como professora, eu faço muito isso, né? As pessoas acompanham no livro e aí eu já dou o sinônimo ali direto, ela já escreve embaixo, na análise de conteúdos também. Então, é muito bom de você entender essa flexibilização. A voz vibrante e expressiva. Em suma, o homem magnético, no uso da voz, tem adquirido certo grau da arte do ator e do orador. Pode expressar um sentimento real ou fictício no tom de voz. Eu utilizo muito isso em alguns dos vídeos que eu falo sarcasticamente sobre um ET que veio conceder aí poderes sobrenaturais. Quando eu utilizo isso, as pessoas acreditam realmente que isso aconteceu. Inclusive, em um momento oportuno, eu vou disponibilizar alguns prints disso, se eu ainda tiver, não sei se ainda tenho, de quando eu estava falando sobre isso, a pessoa realmente acreditar que isso tinha acontecido, né? Que eu tinha tido uma visão de um ser extraterrestre que apareceu para mim, mas não aconteceu, tá? O máximo que aconteceu de eu ter uma experiência sobrenatural nesse sentido de extraterrestre foi quando eu vi lá no interior uma luz muito grande acima do poste, uma luz verde, e eu não conseguia entender o que era. Por um instante eu achei que fosse a luz do poste, mas estava acima do poste. E então, como uma boa criança medrosa, eu corri e fui chamar minha mãe. E quando ela apareceu, a luz já tinha desaparecido. Outras pessoas tinham visto também essa luz lá em cima, né? Se comentou bastante sobre isso, mas ninguém soube dizer o que era. Então, voltando ao nosso ponto, você atuar. Você quer transparecer, ainda que não seja aquilo que você está pensando ou sentindo, mas você quer transparecer isso, você quer que a pessoa sinta, você quer impactar ela
com determinado sentimento, emoção, então você faz essa atuação e isso produz. Mais uma vez, citando o exemplo das leituras, quando eu faço as leituras, as pessoas realmente sentem aquilo, ainda que elas não estejam vendo como no filme, né, a imagem mais clara, mas com a leitura eu já consigo, né, os tons de voz, a mudança do tom em cada personagem, na fala de cada personagem, isso ajuda bastante e você pode aprender isso também lendo os livros. Em alguns dos livros que você tem aí um diálogo, você consegue fazer essa mudança. E aí você vai alterando a sua voz, fazendo com que ela expresse aquilo que você quer que a pessoa sinta, não simplesmente aquilo que você já está sentindo. O passo do homem magnético. Ele vai falar em seguida da maneira de andar e do olhar. O que é isso? É você quer ser esse homem magnético, você quer ter esse poder, então não fique com um olhar vago. Não é que você tenha que estar sempre olhando nos olhos da pessoa, mas quando você olhar, que seja, né, por um breve momento, que o seu olhar não transmita uma insegurança. Que seja fluido, né, que os seus gestos não mostrem a sua insegurança, né, como juntar os ombros assim para baixo, baixar a cabeça. Isso denota uma certa insegurança. Então, abra o peito, erga a cabeça, não com orgulho ou altivez, nada disso. É mais para que você saiba onde você está, para que você olhe bem o ambiente, para que as pessoas vejam você como uma pessoa segura. Quando você se posiciona dessa forma, quando você começa a falar, gesticular deste jeito, de determinada forma, as pessoas vão entendendo, porque a gente já tem isso no nosso inconsciente, essa interpretação. Tanto que os vilões, os mocinhos, eles têm sempre um gesto particular deles. Você não vai ver o vilão à luz do dia, no claro, é normalmente retratado com tonalidades mais escuras, né, mais sombrios, para denotar que ele é o vilão, o herói mais com luz, com brilho. É possível perceber isso nos filmes e animações. E mais uma vez o nosso vigia passando. O olhar poderoso. Esse olhar é você conseguir transmitir uma energia por meio do seu olhar. Eu anotei aqui um exemplo de quando eu era criança, eu já fazia esses experimentos nesse sentido, de eu desejar e ficar olhando e ver se eu conseguia fazer alguma coisa. E então eu estava sentada na porta e aí passou um senhor e ele parou. E eu fiquei olhando para fazer ele cair. Sim, para fazer ele pisar no esgoto e escorregar. E aconteceu. E aí ele olhou para mim e disse: menina do olho do diabo. E eu ri, porque eu fiquei feliz, porque aquilo que eu estava planejando aconteceu simplesmente olhando. Foi muito gratificante ver isso acontecer. Porque ele era um senhor que não gostava de mim, que vivia implicando e tal. E eu fiquei muito feliz de fazer isso. Era uma criança, gente. Tinha uns 9 anos de idade quando eu fiz isso. E foi bem legal essa experiência. Eu já fiz outras vezes também, de ficar olhando, sabe, agorando a pessoa e ver ela cair. É muito bacana. Experimente. É uma experiência bacana de você fazer. Não para fazer a pessoa cair, né? Mas para conseguir alguma coisa também, né? Para influenciar ela para fazer alguma coisa. Pegar alguma coisa ou ir para determinado lugar. Eu já fiz isso algumas vezes e funcionou bem. Esse é o olhar poderoso que ele fala aqui nesse ponto, né? De você ter não só disso, mas também assim, sabe quando tem aquela pessoa que te olha e você já entende o que ela quer dizer? Os seus pais, né? Os meus pais, no caso, por exemplo, que a minha mãe, que ela me olhava e eu já sabia. Não, né? Eu chegava para ir pensando em pedir alguma coisa, ela já dizia não.
mas a senhora nem sabe o que é. E aí ela permitia que eu falasse depois de a resposta, não. Tem aquela comunicação não verbal, né, que você olha para um lugar, olha para o seu amigo e vocês dois riem, porque vocês já entendem, mesmo sem uma palavra. E tem também aquele olhar reprovador, né, que a pessoa não fala também, não diz que tá decepcionada contigo, mas tem aquele olhar e você sente a decepção dela, você sente que tá julgando você, que tá acusando você, que não foi legal o que você fez e você se sente muito mal. Ele cita aqui um caso que Pantoja, um dos secretários de Felipe II, por uma falta não muito grave, recebeu do rei uma olhada que caiu igual um raio e fez ele morrer, vítima de uma congestão cerebral que matou ele na hora. Tipo, o cara olhou para ele, teve ali uma congestão e morreu. Então, é muito poderoso a questão do olhar e você fazer isso. Transmitir segurança, transmitir uma dúvida, transmitir a sensação que você está tendo de tranquilidade. Eu tô tentando fazer aqui agora, mudar assim um pouco o clima de uma informação, de uma mensagem para te fazer sentir mais chegado a mim. Funcionou? Comenta aqui se funcionou ou não. Em seguida temos o segredo da influência. Isso pode ser feito, né, por autossugestão, que pode reproduzir as características exteriores associadas a um estado mental, qualidade e poner e colocar em ação, materializar aqueles estados mentais. É uma mudança que você faz. O segredo da influência é tudo aquilo que a gente observou que uma pessoa pode fazer com a gente, de nos influenciar, a gente fazer essa auto-influência. É você, através dos seus poderes mentais, definir aquilo que você vai fazer, estabelecer corretamente aquilo que você quer pensar, aquilo que você quer sentir. Isso é totalmente possível. Assim como uma pessoa consegue influenciar esses estados em você, de sentimento, de emoção, como eu falei, né, do teatro, quando você vai a um evento com algumas pessoas, em determinados ambientes você sai estressado, angustiado, em outras situações, em outros ambientes você sai muito feliz, alegre, né, você sai revigorado. Então é possível que você faça isso sozinho. E aí ele diz aqui: depois de tudo, o segredo da influência do homem magnético é o seu estado mental. As formas exteriores não são senão um reflexo que está dentro dele. Se a gente cultivar essa relação entre a nossa mente e a grande vontade universal, a energia mentativa universal, nós chegaremos a ser tão fortes que a expressão exterior se manifestará em nós espontaneamente. Mas escalar os primeiros degraus dessa obtenção é uma matéria importante. É necessário fixar a atenção nas características exteriores, porque fazendo assim se pratica mais claro o seu estado mental para adquirir os desejados estados mentais mediante as leis da sugestão mental. Se capacita para imitar aquelas expressões e induzir em si mesmo os estados mentais com o tempo, se fazem atualmente. Algumas palavras saíram erradas porque eu tô lendo em espanhol e traduzindo aqui porque eu não encontrei o livro em português, beleza? Então assim, como eu já falei, quando você coloca uma postura, você já consegue perceber uma alteração. Então se você tá triste, toma um banho, se arruma e faz essa postura. Com o tempo você vai perceber que vai haver uma alteração. Então não é necessário tanto uma pessoa presente para que essa alteração seja feita. Você mesmo pode fazer isso. Você pode induzir esses estados mentais. Além disso, nós teremos aqui muitos outros vídeos falando sobre exercícios. Eu já falei no vídeo anterior e vou dizer mais uma vez, vai ter livro agora em março para vocês, disponível para compra com exercícios, com toda a minha teoria da magia mental, para que você possa se utilizar. E aí,
O próximo vídeo a gente vai falar de um assunto meio polêmico. Vou estar falando disso, né? Foi proposto, não proposto para que eu falasse no vídeo, né? Mas algumas pessoas falando lá no grupo que eu tenho, falando sobre magia mental, sobre alguns exercícios de magia mental. E aí surgiu esse tema e eu estarei falando para você, né? Que é uma mudança, tem DR, CR. Se você já sabe sobre o que é, comenta aqui se te interessa esse tipo de conteúdo e compartilha esse vídeo. A gente se vê na próxima semana. Até lá!